estou só, tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só, tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás. Sim, eu sei que estás comigo, Jesus. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Jesus, 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 Nesse mês eu estou conversando com os irmãos sobre
alguns livros que eu entendo que são leitura meio que obrigatória de todos os crentes. O primeiro deles foi Em Seus Passos, o que faria Jesus. O segundo nós vimos semana passada, O Peregrino. E hoje eu quero falar de um terceiro livro que ele é impactante. E ele já é um preâmbulo para o próximo domingo. Então, quem vier domingo que vem não vai entender algumas coisas, porque vocês estão sendo privilegiados para entender o que a gente vai conversar no próximo domingo, porque são no mesmo período histórico os dois livros. O livro de hoje é escrito pela Corrie ten Boom. Ela é uma holandesa. Ela é uma sobrevivente dos campos de concentração. Ela escreveu o livro Refúgio Secreto. Esse livro eu li no meu segundo ano do seminário, eu tinha por volta dos meus 19 anos. Esse livro produz um grande impacto para todos aqueles que leem. Mas eu quero basear a nossa reflexão no Salmo 91. Vamos todos abrir a Bíblia, vamos ver a palavra do Senhor. E vamos conversar um pouquinho sobre aonde você tem colocado a sua vida, aonde tem colocado o seu coração, aonde está, onde você encontra refúgio para a sua alma, aonde você coloca o seu coração diante dos momentos turbulentos da vida. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o teu nome, Santo Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai Celeste. Te agradecemos porque a tua palavra chega até nós e temos essa liberdade de ler e proclamar e de ver, ó Deus, esses versos que têm impactado vidas há mais de 4.000 anos. Esses versos que o Senhor deu ao teu servo, e que, ó Deus, hoje nós podemos abrir, ler, e eu sei, ó Deus, que hoje esses versos trarão respostas a cada coração que ouvir esta palavra, ó Pai. E que, ó Deus, tudo aquilo que eu venha dizer e proferir seja somente alvo para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Corrie ten Boom, ela nasceu num lar cristão, reformado,
de uma tradição de 3 gerações na Holanda. Conta que na história que o seu avô, ele era como se fosse um pastor, mas sem um título. Mas ele reunia em sua casa, por volta dos anos de 1840, jovens estudantes e famílias para orar pela paz em Israel. 1840. Cone nasce exatamente por volta de 80 anos depois disso. Em 1940, Cone, ela é a primeira mulher a se formar como relojoeira em Amsterdã, na Holanda. E, passado isso, seu pai era um relojoeiro, era um pastor, era um servo de Deus. E ali na sua casa, então, o seu pai mantém a tradição da família, que para nós batistas se chama o culto doméstico. Mas a tradição de abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus, junto com a sua família, louvar e orar pelos seus filhos e orar pelas famílias. No ano de 1940, a Holanda é invadida pelos nazistas e eles tomam o controle de toda a cidade e de todas as coisas que estão ao redor. A família, então, por causa do seu patriarca, que teve 5 filhos, 3 mulheres e dois rapazes, resolvem, então, abrigar em sua casa judeus para ajudá-los a fugirem da Holanda. E assim eles começaram essa saga. Quando os nazistas chegaram, eles recrutaram vários holandeses para fazerem parte da sua brigada, e um desses holandeses, que já conhecia a família de Cone, conhecia seu pai, um dia chamou a família para conversar e falou: olha, a Gestapo já está investigando vocês. Nós temos aqui uma relação, constava nessa relação mais de 20 famílias, que eram judeus, que já tinham passado na casa deles, e que eles estavam abrigando esses judeus na casa deles. E onde eles abrigavam esses judeus? No quarto de Cone, era um quarto muito grande, e eles tiveram uma ideia de construir uma parede que assim homens, essas mulheres, essas famílias pudessem se abrigar nesse refúgio. O dia que Cone é chamada novamente para prestar esclarecimento, então eles perguntam novamente: por que a sua casa tem se chamado Refúgio do Altíssimo? Por isso o Salmo 91. Por que eles estão chamando de Refúgio do Altíssimo? Cone diz: porque o meu pai, todos os dias, ele tem uma reunião onde nós lemos a Bíblia, nós cantamos louvores e nós oramos. E ela, diante daquele investigador, disse a ele: inclusive, hoje o Senhor Jesus me disse que eu viria aqui para orar pelo Senhor e pela sua família. Posso orar pelo Senhor? E ele aceita, então, a oração. Após a oração, ele pega, então, a relação de 20 pessoas, abre a lareira e joga fora os nomes. E falou: você vai embora e continue fazendo essas orações. Ela foi alertada nesse encontro sobre uma pessoa que estava amando da Gestapo, entregando essas pessoas que faziam parte da resistência, que estavam lutando contra o nazismo, contra o comunismo, que estavam lutando contra essas pessoas que estavam tentando exterminar os judeus. Nessa semana, então, eles recebem a visita de um professor que fazia parte da Universidade de Amsterdã e que ele chegou
à madrugada lá e pediu para se abrigar lá, porque os soldados nazistas tinham entrado na sua casa, mas ele já havia conseguido tirar a sua esposa e os seus filhos, mas ele não tinha conseguido ir, porque ele não tinha recursos para pagar a saída dele para ir embora. E nessa noite, então, que eles recebem, o pai de Connie resolve abrir a Bíblia, ler a Bíblia, e esse professor, um grande hebraísta, resolve então ler e cantar. E essa é uma cena fortíssima do filme, porque ele canta justamente o Salmo 91. E ao cantar o Salmo 91, os vizinhos entram em pânico e vão todos então à casa de Connie e pedem para que eles não façam isso, senão eles seriam... Eles conseguem então levar esse professor para fora. Estima-se que mais de 90 famílias foram salvas pela família de Connie e de seus pais. Essa pessoa que foi advertida, que eles advertiram que era alguém que estava entregando, realmente foi lá e entregou Connie e a sua família. E eles foram presos. E nesse dia que eles foram presos, eles tinham 8 adultos e 3 crianças. Nesse dia que eles foram presos, o pai de Connie tinha 80 anos. Foi preso ela, foi preso a irmã, foi preso também um sobrinho, e depois o filho de Connie também foi preso. E essas pessoas que eram judias, elas ficaram lá naquele refúgio por 5 dias. E a Gestapo não encontrou nenhum deles. Então, isso foi uma obra de milagre. Ela conta no seu livro, e ela usa uma frase que você vai acompanhar em todos os capítulos, em todos os trechos da sua vida. E ela diz assim: Jesus é vencedor. Você pode falar junto comigo? Jesus é vencedor. Mas agora você pode falar com fé? Jesus é vencedor. Essa frase vai acompanhar a vida de Connie e de sua família. Quando eles são presos, na despedida, o seu pai olha para suas filhas e diz: que grande privilégio é o nosso, da nossa família, poder sofrer por Cristo e pelo povo de Cristo. Conservem a sua fé. Querido irmão e querida irmã, você consegue conservar a sua fé no meio das aflições? Ou você ainda continua sendo aquele tipo de crente que fala: eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo buscar a Deus? Qual é o valor da sua fé? Como você sustenta a sua fé? Como que você realmente vive para o Senhor? O pai de Connie, no 10º dia, ele morreu. Morreu na prisão, morreu preso. Connie é separada de sua irmã mais velha, Betsy. Connie fica 90 dias na solitária. Num dia que ela está com muita aflição, ela pede: Senhor, me dê um companheiro, me dê alguém para conversar. De repente, Connie recebe uma picada de uma formiga. E ela, ao olhar aquela picada, ela olhou e viu a formiga e ela falou assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma companheira nessa jornada. E ela diz que todos os dias, antes das pessoas que iam servir os alimentos, a formiga avisava para ela que eles estavam vindo e ela se recolhia para o esconderijo dela. Ela, em uma entrevista posterior, ela fala que foi impressionante, que Deus mandou aquela formiga para acompanhar ela naqueles dias em que ela estava à beira da loucura. Ela sai. Na saída, ela não sabe que está indo para um campo de concentração. Mas ela consegue se encontrar com a sua irmã. E elas então saem da Holanda
e elas são enviadas para um campo de concentração ao norte, na Alemanha, aonde esse campo de concentração, estima-se que mais de 19 mil mulheres foram presas nesse campo de concentração. Elas ficaram presas por quase 12 meses. Betsy, que era irmã de Connie, tinha uma frase muito poderosa. Eu quero ler essa frase para os irmãos. Nenhum poço é tão profundo que ele não possa alcançar. Com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios, o bem permanece e o bem é maior o que há de vir. Nenhum poço é tão profundo que ele não possa alcançar. Parece que Betsy, a irmã de Connie, tinha mais fé que a sua própria irmã. E quando elas chegaram nesse campo de concentração, elas chegaram e Connie disse que ficou, porque ela sempre foi criada, sempre receberam um bom berço, um bom cuidado, e quando chegaram, elas estavam abrigadas num pavilhão, aonde se comportaria normalmente 200 pessoas, e nesse pavilhão tinham mais de 1.500 mulheres. Os colchões eram de palha. Elas tiveram que tirar as suas roupas, ficaram nuas perante os soldados atacavam essas mulheres, e elas se sentiram profundamente agredidas e transtornadas. Ela conta no seu relato que muitas mulheres se suicidavam, mas quando ela e a sua irmã se aproximavam, elas tinham arrancado algumas páginas da Bíblia. E na despedida com seu pai, o seu pai falou assim: eu estou levando Romanos. Estava no sapato, algumas páginas da Bíblia. Connie falou: eu estou levando os salmos, alguns salmos, na sua palmilha, feita de palmilha. E a sua irmã falou a ela: eu estou levando Romanos comigo. Para que elas pudessem então ler a palavra de Deus à noite e comunicar a palavra de Deus às pessoas, a todas aquelas mulheres. Todos os dias eles acordavam essas mulheres por volta das 4:30 da manhã e as colocavam para fora dos pavilhões. E elas precisavam ficar até o raiar da manhã, sendo expostas àquele orvalho, àquele relento e às madrugadas frias da Alemanha. Elas chegaram a enfrentar menos 5 graus. Ela disse que era desesperador. A sua irmã começou a definhar muito. E elas eram expostas a um tipo de trabalho onde elas tinham que arrancar pedras. A sua irmã, então, um dia, não conseguindo carregar, um soldado chega e a agride com tal veemência que aquilo agride Connie, e Connie diz que ela chegou a desejar a morte, e que se não tivesse sido contida por outras mulheres, ela não conseguiria parar. Ela queria ir até aquela pessoa que estava agredindo a sua irmã. Connie diz que quando Betsy chegou perto dela, a Connie olhou, ela estava inchada. E a Betsy Connie perguntou para ela: você está sentindo muita dor? Ela disse: não, eu não estou sentindo nada. O anjo do Senhor segurou a mão do meu agressor. Essa cena é chocante. Eu descobri que tem o filme. Você pode assistir o filme também. Essa cena é muito chocante, ela é muito forte. A leitura ainda é muito mais profunda, porque tem uma riqueza de detalhes que a gente, no filme, não transparece. Mas a história é incrível. Infelizmente, Betsy morre no campo de concentração. Mas antes dela morrer, ela fala para Connie assim: Connie, antes do Natal, nós vamos sair daqui. Nós vamos celebrar o nosso Senhor Jesus fora deste inferno.
Cone diz então para Betsy: isso é impossível, todas que estão aqui estão morrendo. Ela diz que via diariamente, naquele campo de concentração, as fornalhas queimando as mulheres vivas. Os gritos de horrores eram escutados a distâncias. Eram enormes pavilhões. E todos os dias, o som horrível daquelas mulheres sendo queimadas vivas. E elas eram queimadas vivas às 4:30 da manhã. E todas tinham que estar de fora dos pavilhões. Porque aqueles homens hediondos, tomados de um rancor e um ódio demoníaco, queriam que elas escutassem por 3 horas os gritos das mulheres que estavam sendo queimadas vivas. Cone diz que num desses dias que estava devastador e terrível, ela olhou e de repente ela viu um passarinho passando e cantando. E ela falou a Betsy: Betsy, você está vendo? E Betsy falou a ela: o Senhor dos Exércitos deu ordem ao anjo vir e dizer que ele continua no controle de todas as coisas. Aqueles homens podiam prendê-las naquele campo de concentração, mas eles não tinham o poder de prender e de coordenar o tempo que está nas mãos do nosso Deus. Cone diz que as mais jovens foram recrutadas para irem a um outro campo de concentração para fazerem balas. E ela ficou desesperada, porque isso já tinha ocorrido alguns meses anteriores, e todas que saíram não voltaram nenhuma, todas tinham morrido. E ela, todos os dias, ela começou a ler os textos, os versículos que ela tinha como palmilhas, ela começou a ler para aquelas mulheres. Muitas mulheres que iam tentar suicídio, no pavilhão delas, elas lendo a palavra de Deus, algumas delas falavam assim: para quê? Olha, Deus não existe, olha o inferno que nós estamos. Vem uma outra fase de Cone. Agora eu sei que as lembranças contêm o segredo do futuro, não do passado, mas do futuro. Sei que quando deixamos Deus usar nossas experiências passadas, elas se convertem em instrumentos pelos quais o Senhor nos prepara para o trabalho que Ele tem para nós. Ela entendeu que tudo o que ela tinha passado na vida dela era para ser exemplo de fé e de esperança para aqueles que estavam sem esperança. Na entrevista dela que eu assisti, ela faleceu no ano de 1983, a entrevista foi dada em 1981, e na entrevista que eu vi, ela disse que muitos dias ela via mulheres se entregando a Jesus Cristo e que tinham visões celestiais, visões do reino celestial, do Deus Todo-Poderoso sobre a vida delas. E isso fazia então com que outras mulheres também se convertessem. O exemplo desse filme, a leitura deste filme é importante para cada um de nós. Porque nós precisamos ter uma fé que tenha um brilho, uma dignidade diferente, queridos irmãos. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui simplesmente para viver os nossos dias, mas nós estamos aqui como um objetivo, o objetivo do eterno, para manifestar a eternidade de Deus, manifestar da glória de Deus nesses dias tão corrompidos que nós estamos vivendo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, desse exemplo. Cone então se levanta
às 3 da manhã, a hora que estão saindo aquelas mulheres mais jovens, e a cada uma delas ela pede para Deus: Deus, me dê uma palavra. A primeira que ela deu a palavra, ela falou assim: Deus me mandou te dizer aqui hoje, Jesus é vencedor. E ela virou e falou: você está louca, você vai ser presa, eles vão te matar aqui. E ela passou a noite, ela diz que conseguiu falar para todas aquelas mulheres. E todas as mulheres que passaram lá, elas falaram: Jesus é vencedor, Deus está no controle, Deus está contigo. E ela, para cada uma delas, ela pediu que Deus desse uma palavra, uma bênção para aquelas pessoas. E ela conseguiu falar para cada uma delas. Mais tarde, na hora do almoço, elas começam a perceber uma grande movimentação entre os soldados. E aí eles recebem a notícia: aonde aquelas mulheres estavam, foi bombardeadas. E no bombardeio, todos os soldados morreram. Das 250 mulheres, 249, elas se ajoelharam e começaram a pedir a proteção divina. Somente uma morreu das 249 mulheres. Somente um soldado sobreviveu. E eles voltaram com todas essas mulheres para aquele campo de concentração. E naquele dia, naquele campo de concentração, eles conheceram o Deus que é poderoso, o Jesus que é vencedor, o Deus que está com aqueles que abrigam as suas vidas no esconderijo do Altíssimo. Eu queria dizer para os irmãos aqui nesta noite 4 lições que eu tirei deste livro, desse preparo para falar aqui com os irmãos nesta noite. A primeira lição, queridos irmãos: Deus está no controle de todas as coisas deste mundo. Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle, não existe possibilidade, chance alguma de alguma coisa sair fora do controle de Deus. Por isso, aprenda a descansar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Aprenda a colocar a sua vida ali, a colocar Cristo, a sua vida nesse Deus, para que Ele seja o seu refúgio, a sua fortaleza, em todos os momentos da sua história. A segunda lição desse texto, queridos irmãos, ela me desafia a uma vida de oração, entendendo que oração não pode ser somente algo que eu vou fazer no domingo ou de vez em quando, mas entendendo que oração é a vida do cristão. A oração, ela ultrapassa qualquer limite das nossas vidas. Eu queria que você entendesse nessa noite que um homem em 1840, ele estava orando para que houvesse paz em Israel, e que a casa dele, depois de 100 anos, vai abrigar judeus no meio da pior atrocidade que aconteceu na humanidade. E aqueles que foram a sua geração futura foram abençoados por aquela oração. Querido irmão, entenda isso. A palavra de Deus se cumpre para aquele que é fiel a Deus, que Deus abençoará o filho dos seus filhos, a sua outra geração. Então, querido irmão, resgate o culto doméstico. Enquanto muitas igrejas estão por aí falando que tem que ter células, essas coisas, eu quero te desafiar, você como a sua família, a ter um compromisso com Deus eterno, de todos os dias estar orando pela sua família, orando pela sua casa, orando pelos que virão, orando pelas coisas que são corretas de serem oradas. Precisamos sair dessa superficialidade de oração. Deus me dá uma bênção, Deus me dá uma bênção. Não, olha a oração daquele patriarca. Que haja paz em Israel. Que haja paz em Israel. Um dia, Cone perguntou ao seu pai: pai, por que nós estamos fazendo isso?
O seu pai sabiamente olhou para ela e disse: filha, se nós não vivermos para fazer o propósito de Deus, nós não estamos vivos. Se nós não vivemos para fazer o propósito de Deus, nós estamos mortos, queridos irmãos. Nós precisamos viver os propósitos de Deus para verdadeiramente estarmos vivos nesta existência. A terceira lição, querido irmão, é que a palavra de Deus, ela é poderosa demais. A palavra de Deus, ela é poderosa demais. Dá para você entender, dentro de um campo de concentração, dentro de um pavilhão, o que produziu esperança lá, eram algumas páginas da palavra de Deus. Como que está a sua Bíblia? Empoeirada? Como que está a sua Bíblia? Você a lê? Ela é a fonte da vida. Ela é a fonte do refúgio para a sua alma. Ela é a fonte da esperança. Ela é a fonte para eu e você vivermos. Connie diz que a sua irmã falou para ela assim: nós vamos sair antes do Natal. Betsy morre 21 de dezembro. Dia 23 de dezembro, então, chega uma carta. Mandam chamar Connie. Ela vai até a presença e, sem saber o porquê, eles perguntam o nome, de onde que ela era, de quem ela era pai, de quem eram os pais dela, por que ela estava presa. E sem saber, eles batem um carimbo que ela estava solta. No dia 24 de dezembro, então, ela deixa o campo de concentração. Passado alguns anos, então ela descobre que havia ocorrido um erro. Alguém digitou alguma coisa errada. Dá para você entender? Um erro. Deus continua no controle. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso encontrará descanso e alívio para sua alma. Não foi um erro, foi Deus usando. Betsy, antes de morrer, ela falou: Connie, nós vamos sair daqui e nós vamos viajar o mundo todo contando da nossa história. Porque agora nós podemos falar para os que estão presos que existe esperança. Para aqueles que estão enfermos e doentes que existe esperança. Para aqueles que estão se sentindo sem amor e sem cuidado, existe um amor e um cuidado de Deus sobre nossas vidas. Um dia Connie está pregando em uma igreja na Alemanha. E chega um senhor no final do culto. E chega para Connie e diz: eu preciso te pedir perdão. Daí ela olhou assim: por quê? Fui eu que agredi a sua irmã naquele campo de concentração. Um dia eu achei uma página da Bíblia lá dentro. Eu li. Quando tudo aquilo acabou, eu procurei uma igreja. Eu aceitei a Jesus Cristo. Hoje eu sou um novo homem. Mas eu viajei 300 quilômetros para chegar aqui, para te encontrar, porque Deus falou que eu precisava pedir perdão para você pelas coisas que eu fiz no meu passado. Connie disse para ele: humanamente eu não consigo te perdoar agora. Existe uma dor muito grande dentro de mim.
algo que eu não consigo te perdoar. Mas eu quero fazer uma oração com o Senhor. Romanos 5, 6, 7 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ela disse: o Cristo que está em mim perdoou você. E o Cristo que está em mim me dará a graça para te perdoar. O objetivo dessa noite, eu posso dizer que são dois. Você vive para Deus realmente? Você realmente aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas? Não compensa ficar andando à margem. Precisa mergulhar nesse Deus. Precisa se encontrar verdadeiramente com Ele. João disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o abrigo seguro, o refúgio para a tua alma está em Cristo. Essa vida só vale a pena ser vivida se você conhecer a Cristo. Eu não conheço nenhuma outra história tão profunda e tão maravilhosa, e que é capaz de produzir um efeito tão extraordinário como aqueles que se encontram com Cristo Jesus. Eu não sei o que Deus tem preparado para nós, mas eu sei que se eu colocar a minha vida e o meu futuro nas mãos dele, eu posso ter certeza de que Ele continuará cuidando de todos os dias da minha vida. Você tem essa certeza? Feche os teus olhos. Coloca a tua vida agora nas mãos dele. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele entrará na sua vida e você desfrutará de uma vida nova em Cristo Jesus, de uma experiência nova. O verdadeiro refúgio, a verdadeira esperança, o verdadeiro socorro, o verdadeiro refrigério para a tua alma. Você quer entregar hoje a sua vida a Cristo Jesus? Você quer dizer: Senhor Jesus, vem morar no meu coração, eu sou pecador, mas hoje eu quero que a minha vida seja do Senhor. Quero viver para Ti. Se você quer colocar hoje a sua vida nas mãos dele, eu quero orar por você. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece cada vida, cada história que está aqui. E, ó Deus, que hoje, ó Deus, eles possam realmente estar fazendo uma entrega, reconhecendo que são pecadores e que precisam da salvação em Cristo Jesus, e que por isso entregam suas vidas a Ti. Que o Senhor venha abençoar essas vidas, venha transformar esses corações, venha fazer, ó Deus, uma diferença, produzir a paz em cada coração, produzir essa fé, essa coragem, essa determinação, produzir, ó Deus, essa experiência com o Senhor, uma experiência verdadeira e profunda. Que nós não sejamos apenas aqueles que estão vendo a vida passar, mas que estão atuando nessa vida, nessa existência, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua palavra.
Toma essas vidas nas tuas mãos e os abençoa. Que eles, ó Deus, tomem esse passo de andar e viver contigo todos os dias. É assim que eu oro ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.